Aqui é a Gi Ferreira trazendo muito mais informações para você. Aliás, você merece. Fique aqui com a gente e tenha as informações na palma da sua mão. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! Então, continuando a leitura do livro O Diário de um Banana, vai fundo! Prepare-se para dar muita risada. Dia da semana, sexta-feira. Ontem à noite, todo mundo concordou que o início da viagem tinha sido péssimo. Só que não conseguíamos decidir o que fazer hoje. Era melhor admitir que a viagem tinha sido um erro e voltar para a casa da vovó. Mas o papai disse que não dava, porque a gente ainda não tinha acampado. O papai falou que tinha uma reserva florestal a algumas horas dali e que se a gente acampasse por lá, dava para passar o resto da viagem no mesmo lugar e relaxar de verdade. Não curti muito a ideia de ficar longe de tudo, mas sabia como seria o resto do verão se a gente voltasse para a casa da vovó a essa altura. Acampar na natureza me deixava preocupado, mas o papai disse que se acontecesse alguma coisa, guardas florestais ajudariam a gente, e isso me deixou um pouco mais tranquilo. Passamos a noite no estacionamento do Centro de Aventuras e assim que amanheceu, tomamos o caminho da reserva florestal. Na entrada da reserva, a guarda florestal disse que fazia semanas que não chovia e que o risco de incêndio era bem grande. Depois, ela entregou para o papai um mapa e um panfleto com dicas sobre como acampar com responsabilidade. A floresta era enorme e levamos um bom tempo para encontrar um lugar para estacionar. E não cruzamos com nenhum ser humano no caminho. O lugar que encontramos era bem maneiro. Tinha espaço para estacionar o trailer e ficava bem ao lado de um riacho. Depois que penduramos as redes e montamos as cadeiras, ficamos só relaxando e curtindo a natureza. Ou pelo menos a maioria de nós. Depois de alguns minutos, a mamãe perguntou qual era a boa do dia, e o papai falou que era só aquilo mesmo. A mamãe disse que a gente não podia ficar de bobeira o dia todo e que precisava fazer alguma atividade, tipo uma caminhada por uma trilha. Mas isso parecia ser cansativo demais, principalmente depois de uma longa viagem. Então a mamãe falou que se era para ficar sem fazer nada, os nossos eletrônicos iam para a caixa forte pelo resto da viagem. E isso bastou para convencer a gente a se mexer. A mamãe pegou o mapa e encontrou uma trilha ali perto. E antes de sair para a caminhada, ela avisou que todos tinham que encher os cantis e passar repelente. Só que eu estava muito mais preocupado com os ursos do que com os insetos. Me lembrei do que o cara da loja de camping tinha dito, que se a gente encontrasse um urso na natureza, o ideal era fazer bastante barulho para assustar o bicho. Por sorte, o tio Gary deixou umas panelas embaixo da pia do trailer, mas eu é que não ia esperar a gente ser visto por um urso para começar a fazer barulho. Todo mundo ficou irritado comigo rapidinho, e a mamãe disse que eu precisava guardar as coisas de volta no trailer. Ela disse que eu podia encontrá-los mais adiante na trilha, e por mim tudo bem, porque aquelas coisas, no fim das contas, eram pesadas demais. Além disso, comecei a ficar preocupado que o barulho acabasse atraindo ursos, porque sempre que eu escuto o som de panelas batendo, logo começo a pensar no jantar. Depois que guardei as coisas no trailer, voltei correndo para a trilha. Achei que se não perdesse muito tempo, ia demorar no máximo 10 minutos para reencontrar o pessoal. Só que aí aconteceu um problema. A trilha se bifurcava e eu não sabia qual caminho a minha família tinha pegado. As minhas chances de acertar eram de 50%, então decidi pela trilha da esquerda. Mas depois de ter andado um tempão sem encontrar ninguém, achei que tinha pegado o caminho errado. Então voltei para a bifurcação na trilha e acabei com outro problema. Eu já estava bem perdido e não sabia mais qual era o caminho que não tinha pegado e qual era o que levava ao trailer. E não tinha como saber qual era qual, porque para mim todas as árvores e pedras pareciam iguais. Foi aí que comecei a ficar preocupado. Me lembrei que o cara da loja de camping disse que às vezes
os ursos usam trilhas humanas porque é mais fácil do que andar pelo mato. Então não me parecia uma boa ficar parado bem no meio de uma encruzilhada. Eu li que o olfato dos ursos é 1000 vezes mais aguçado que o dos humanos. Então, quando saquei a embalagem de hidratante labial que tinha no bolso, meu coração disparou. Decidi dar o fora da trilha, o que no fim foi uma tremenda burrice, porque quando saí do caminho principal, não consegui mais voltar. Minha mente ficou a 1000 e comecei a pensar no que poderia acontecer se eu ficasse perdido para sempre. Eu li sobre pessoas isoladas da civilização que foram criadas por lobos. Não dava para saber se tinha lobos na floresta, mas com certeza tinha um monte de esquilos. Por sorte, minha família me encontrou antes que eu pirasse de vez, porque se passasse mais 1 hora ou 2, eu poderia ter feito uma loucura. No acampamento, a mamãe pediu para o Roderick ver se eu estava com carrapatos, já que tinha me enfiado no mato. Ele me inspecionou e disse que tinha um enorme bem nas minhas costas. O Roderick falou que o carrapato devia estar lá fazia um bom tempo, porque parecia prestes a explodir. E eu quase desmaiei quando ele me mostrou a foto que tirou com o celular. No fim era só zoeira, e o Roderick tinha baixado aquela foto da internet. Mas mesmo sabendo disso, fiquei sentindo que tinha alguma coisa no meio das minhas costas pelo resto do dia. A mamãe falou que todos precisavam tomar banho, porque depois de 2 dias de viagem, estávamos começando a feder. O Roderick foi o primeiro e ficou pelo menos meia hora lá dentro. Então, na minha vez, a água quente acabou. O papai deu uma olhada no tanque de gás e falou que estava vazio, o que significava que dali em diante só ia rolar banho gelado. Ninguém gostou de ouvir isso, principalmente a mamãe. Percebi que tinha alguma coisa cheirando muito mal no banheiro e avisei o papai. Ele disse que estava fedendo porque ainda não tinha esvaziado o tanque sanitário. Para ser sincero, nem tinha pensado sobre onde iam parar as coisas da privada do trailer. Em casa, quando a gente dá descarga, tudo é mandado num passe de mágica para algum lugar bem longe. Mas num trailer, a gente viaja junto com aquelas coisas todas. Se eu soubesse disso antes, não sei se teria topado essa viagem não. Comecei a ficar preocupado com o que ia acontecer se o tanque transbordasse. Então hoje, sempre que alguém pareceu querer fazer o número 2, tentei convencer a pessoa a ir para outro lugar. Acho que deveria ser grato por viver numa época em que existem privadas. O Roderick contou que o cara que inventou a privada chamava Thomas Barros. E eu não sei se isso é verdade, ou mais uma das piadinhas dele. Se for verdade, espero que esse cara tenha ganhado muito dinheiro, porque eu é que não ia querer que o meu nome ficasse famoso por uma coisa dessas. O papai acendeu o fogo e fez um ensopado de carne. Ele ia servir feijão para acompanhar. Mas o Roderick pôs a lata perto demais do fogo, e aí já era. Depois do jantar, a gente amarrou o lixo e pendurou numa árvore com uma corda, como o cara da loja de camping tinha dito. Pensei que se algum urso conseguisse tirar o lixo dali, então ele merecia ficar com tudo mesmo. A essa altura já estava escuro, e a mamãe disse para a gente ir dormir. Mas o papai falou que a melhor parte de acampar era sentar em volta da fogueira, numa noite de céu estrelado. Aí a mamãe ficou empolgada e tentou convencer a gente a cantar uma música que ela aprendeu no acampamento de férias quando era criança. Mas ninguém curte muito esse lance de cantoria, então a gente ficou só esperando ela terminar. Depois disso, o papai trouxe uns marshmallows e nós pegamos uns gravetos bem compridos. Enquanto a gente assava os marshmallows, o papai ficou todo sério. Ele contou que tempos atrás, quando foi acampar com o pai dele, os dois conheceram um velho guarda florestal que contou uma história bem maluca. O guarda disse que tinha uma cachorrinha chamada Matilda, que ia com ele a todos os lugares. Mas uma noite, o guarda acendeu a fogueira
e viu uma criatura bizarra com olhos vermelhos e brilhantes rondando o acampamento. Matilda foi atrás da criatura e o guarda seguiu os rastros dela pela mata. Mas o único vestígio que ele encontrou foi a coleira da cachorra caída no chão. O papai disse que toda noite o guarda ia dormir sozinho em sua cabana, torcendo para que Matilda voltasse. E em noites de lua crescente como a de hoje, dava para ouvir o uivo dela no meio da mata. A mamãe não ficou muito feliz com o papai ter contado a história, porque o Manny parecia abalado. E para ser sincero, eu também fiquei meio assustado. Aí ouvi um barulho que vinha lá do meio da mata e fez meu coração parar. Por uma fração de segundo, pensei que fosse o fantasma da Matilda. Mas daí saquei que o Roderick tinha sumido e que aquilo tudo era uma peça que o papai e ele estavam pregando na gente. Mas o tiro saiu pela culatra, porque quando o Roderick começou a uivar, o Manny deu um pulo e o papai terminou com o marshmallow em chamas grudado no joelho. Acho que o papai estava quase mergulhando no riacho, mas por sorte, o Roderick lembrou onde ficava o extintor. A mamãe começou a dar bronca no papai, dizendo que era uma péssima ideia assustar as pessoas, mas foi interrompida por barulhos estranhos vindos da floresta. Pensei que fosse outra pegadinha, mas pela cara do papai e do Roderick, deu para ver que não era. O que quer que fosse, parecia bem grande e estava vindo na nossa direção. Então entramos correndo no trailer e trancamos a porta. No fim, era mesmo um urso. Mas ele não estava atrás do lixo, e sim do feijão. Quando o urso terminou de lamber o feijão, ainda queria mais. Gostaria de dizer que todo mundo ficou calmo, mas estaria mentindo. O papai pegou o volante para tirar a gente de lá, mas a chave estava perto da fogueira. E quando o urso começou a balançar o trailer, pensei que era o fim. Acho que o Manny pensou a mesma coisa, porque ele conseguiu escapulir por uma janela e subir no teto. E levou o sinalizador junto. Compartilhe esse vídeo. Fala pra galera! E continue aqui nos acompanhando. Fique com Deus. E até o próximo vídeo.